Então imagine na tela essa área azul que vocês estão tendo aí. Essa área, ela está indicando, vamos chamar, o conjunto de atividades que vocês exercem nas empresas de vocês. Então, vamos imaginar que o conjunto das atividades, se elas fossem descritas, elas estariam compondo exatamente essa área azul aí. Bom, para que eu possa exercer essa atividade representada pela área azul, o que eu preciso? Eu preciso do conjunto de conhecimentos, que eles podem ser insuficientes ou suficientes. É necessário um conjunto de comportamentos que pode ser inadequado ou adequado e necessito de um conjunto de habilidades que pode ser pouca ou muita. Bom, o que eu tenho aqui? A função, ela ao somar todos os conhecimentos necessários, eu tenho o nível de conhecimento desejado, que é o representado agora pela bolinha azul. Depois eu somo todos os comportamentos necessários utilizando ferramentas como o iTalent, e aí eu tenho lá o ponto azul do gráfico, onde eu tenho a variável comportamento, e eu tenho agora o ponto azul, onde eu tenho uma questão das habilidades. Ou seja, eu acabei de definir a partir do conjunto de atividades exercidas, quais são os conhecimentos, os comportamentos e as habilidades de uma determinada função. O que eu preciso agora nesse segundo momento? Eu preciso agora, nesse segundo momento, identificar qual é o nível de conhecimentos, comportamentos e habilidades do indivíduo. Então, se eu aplico, por exemplo, uma prova de conhecimento, eu vou identificar o nível de conhecimento de um indivíduo representado pela caixa vermelha. Depois aplico um instrumento como o DISC, que identifica o comportamento dele, representado também pelo vermelho, e identifico na sua atividade, na sua operação, o seu grau de habilidade e identifico a habilidade dele. O que eu tenho que fazer no momento seguinte? Eu tenho que identificar as lacunas existentes entre os conhecimentos, a lacuna existente entre os comportamentos e as habilidades. E com isso eu consigo identificar os gaps ou lacunas. Em seguida, se a gente retornar para o gráfico, a gente vai ver agora o seguinte: quando eu somo os pontos do indivíduo, ou seja, os pontos vermelhos, eu vou ter o cubo de competência do indivíduo. Se eu somar agora os pontos azuis, eu vou ter o cubo de competência da função. Então agora, se eu colocar juntamente os pontos vermelhos, que eu crio então o cubo do indivíduo, com os pontos azuis, que é o cubo da função, eu posso identificar então o indivíduo versus a sua função. Um fato extremamente importante é que o cubo de competência da função, ele sempre vai ser cúbico. Ou seja, eu somo todos os conhecimentos, dou nota 1, somo todos os comportamentos, dou nota 1, somo todas as habilidades, dou nota 1. Para os indivíduos, eu vou dar uma nota a depender do resultado, que seja, por exemplo, de uma prova de conhecimento, entre 0 e 1. Então, como vocês podem ver, a tendência é que o indivíduo, dentro do cubo de competência, ele seja menor do que a sua função. E aí é possível identificar eventuais gaps que precisam ser trabalhados. Qual a importância do conceito do cubo de competência? Ele tangibiliza algo que normalmente as pessoas não têm clareza a respeito de si próprio. Porque, veja, se vocês pegarem hoje as funções de vocês, definirem qual é o cubo de competência dessa função e fizerem provas de conhecimento, identificar os comportamentos e verificar o grau de habilidade de vocês, vocês vão ver o cubo de competência pessoal e, com isso, vocês vão ver o tamanho de vocês versus o tamanho da função.